Falamos diretamente do estádio Lee Davids pro pós-jogo de Maringá 1, Novo Hamburgo 0. E que emoção, Vitão. O placar foi de 1-0, foi magrinho, mas teve emoção no segundo tempo. O Maringá teve que perder muito gol para fazer um. Exatamente, Pauzão, uma boa noite a quem está assistindo isso no YouTube. Só reiterando, então, Pauzão, esse pós-jogo está sendo gravado exatamente pós o jogo. A gente só acabou aqui e já está gravando, então toda a emoção ainda está guardada no peito. E vamos tentar explicar o porquê que o Maringá perdeu tantos gols, as nossas análises. A gente sabe que bastante gente elogia a gente. Exato. Por conta do que a gente faz aqui. Então, bora lá, Pauzão. Eu vou começar perguntando com você, os que sempre começam falando, o que você achou do primeiro tempo? Rapaz, o primeiro tempo foi meio truncado, né, Vitão? Primeiro tempo, as duas equipes ali não conseguiram ter muitas chances, é verdade. O Maringá teve um pênalti que o juizão não marcou, vale lembrar. O gol do Maringá foi de pênalti, mas no primeiro tempo a gente teve um pênalti muito escandaloso, não marcado no Júlio Rodrigues. Então, isso realmente fez diferença no resultado, porque se o Maringá faz aquele gol no início da partida, o jogo ia ser outro. O jogo ia ser outro aqui no Lee Davids. Então, fez falta. No Novo Hamburgo pouco criou. E não aconteceu muita coisa, é verdade, no primeiro tempo, né, Vitão? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que você falou um pouco do que foi o primeiro tempo. Não, realmente não teve tanta coisa. A percepção que eu tive é que o Novo Hamburgo estava jogando pelo segundo tempo. Porque daí sim, eles vieram pra cima, eles viram que estava acabando o tempo regulamentar deles tentarem fazer os 2 gols que eles precisavam. Vieram com tudo no segundo tempo, mas no primeiro foi tipo algumas bolas que sobravam, alguns contra-ataques rápidos que tentavam criar. Só que daí o Novo Hamburgo foi igual no primeiro tempo e no segundo lado no Rio Grande do Sul. Chutão pra fora da área, umas cenas horríveis que os jogadores faziam, mas o preocupante é que o Maringá também não jogava. Foi só o pênalti não mal marcado, daí eu abro o espaço para falar da arbitragem que foi horrível hoje, uma arbitragem patética, só que daí é o mesmo discurso de sempre. A gente não pode esperar depender da arbitragem para ganhar esses jogos. Exato. Infelizmente, isso fala um pouco mais do Maringá do que o Novo Hamburgo, porque tá jogando em casa, tá jogando com 2-0, era para jogar muito mais solto, mais tranquilo e mais ofensivo. Eu acho que o Jorge Castilho até tentou fazer isso, só que um pouco desorganizado no começo, e daí sim entra o segundo tempo, Pozão. No segundo tempo, jogo muito mais movimentado. Para quem acompanha a nossa live, a gente realmente, cada chance que o Maringá tinha, perdia um pouquinho mais de voz, um pouquinho mais de cabelo, porque realmente, Vitão, o Maringá perdeu muitas chances no segundo tempo. Eu consigo lembrar aqui de cabeça da chance do Maranhão, consigo lembrar das chances do Júlio Rodrigues, do Léo Ceará, do Moraes, do Rodrigo. Ou seja, só que já foram 5. Que a gente lembrou assim, e assim, foram chances escancaradas. Chances de chute dentro da área, na marca do pênalti, cara a cara com o goleiro. Uma sem goleiro até. E até que no finalzinho, o Maringá com o Júlio Rodrigues sofreu o pênalti, o próprio Júlio Rodrigues foi lá, converteu a cobrança. No final, o Maringá vence por 1-0. O Novo Hamburgo também, Vitão. Enquanto o Maringá perdia gols, vinha pra cima, tá? Vinha pra cima. E o Maringá, que também não queria perder essa postura ofensiva, só nos últimos minutos que entrou o Parrudo e o Kaique, que eram jogadores um pouco mais defensivos, aí que daí o Maringá, eu acho que não conseguiam fazer o gol, hoje a bola não entra por nada, vamos sentar no resultado. Só que daí depois, felizmente, saiu o gol. Só que o que acontece, gente? Eu não sei se é por preciosismo dos jogadores tentarem empurrar essa bola pra dentro sem goleiro, sem ninguém, ou se realmente foi erro técnico, erro besta, porque o Maringá chegou com muita força. Era um outro Maringá do primeiro tempo, isso é bom comentar, só que, gente, se fosse 0-0, não dá. Não dá. Não, se não tivesse o placar feito no Rio Grande do Sul, não dá pra fazer a partida que o Maringá fez hoje aqui no Lee Davids. E por que eu falo isso? Não é porque o time não pode jogar mal. Na verdade é assim, é porque o time não pode jogar mal um jogo agora. É mata-mata, gente. É um jogo de ida e um jogo de volta. Não é Série D que é contando pontos. Então, qualquer partida medíocre, pífia ou erros bobos que o Maringá faz aqui, pode custar o acesso à Série C, e daí a gente fica sentado de novo numa Série D. Gente, Série D é cansativa demais. Pra você subir disso aqui, tem que ser de uma vez só. Não dá pra ficar de ano a ano tentando. E o Maringá tem uma chance agora inédita, nunca tinha avançado às oitavas de final, pra subir pra Série D. Só completando o que você tinha falado, Vitão. Eu não acredito nem que o Maringá jogou mal, tá? O Maringá jogou muito bem no segundo tempo, criou muitas chances. Pra ter criado muitas chances, é porque o time jogou bem. O time foi ágil pra criar essas chances.
Só que Sim. faltava definir. Então a gente teve... Ali, eu vou lembrar de uns erros aqui, porque a gente tem que ser justo também. A gente elogia bastante, mas dessa vez vamos criticar aqui. Porque o senhor Maranhão, depois que ele perdeu o gol dele, ele teve uma oportunidade ali que ele tinha muitas opções pra tocar e fazer esse gol. Ele preferiu sair sozinho, driblando, não conseguiu. O Negueba foi fominha hoje também, é verdade, no primeiro tempo principalmente. Sempre, né? O Moraes não pode deixar aquela bola escorrer pelo joelho dele numa situação dessas cara a cara com o goleiro. E o Rodrigo, na minha opinião, foi displicente naquela bola. Porque se fosse um jogo que tava com o placar agregado 0-0, eu não imagino que ele conseguiria, que ele pensaria em driblar o goleiro. Ele só ia chutar essa bola pro gol. E é o que tinha que ele ter feito. Não dá pra ter esse preciosismo todo. Eu acho que uma das únicas jogadas que a gente pode perdoar, que foram quase chances de gol, foi daí a questão do Léo Ceará. Exato. Que chutou cruzado, daí tava sem ângulo, daí a gente desculpa. Só que nos pós-jogos anteriores da fase de grupos, a gente sempre falava, não, pô, o Maranhão, ele tá com crédito com o torcedor do Maringá. Só que em mata-mata, gente, não tem crédito. Se o Maranhão jogou muita bola no Rio Grande do Sul, foi um dos craques do da partida, que a gente elogiou pra caramba aqui, se ele jogar mal essa aqui e perder esses gols, a gente vai ter que criticar e muito. Porque, graças a Deus, não tá valendo acesso, não tá valendo a classificação. Porque se ele pode ser o vilão do Maringá num campeonato inteiro numa dessas bolas. Tanto ele, quanto o Rodrigo, quanto o Moraes, quanto o Léo Ceará. Júlio. Quanto o Júlio. Só que daí o Léo Ceará. Daí tá. Então, acabando essa parte que a gente já falou muito mal, Exato. e criticou, porque por mais que a gente critique, veio a vitória. Por um preço muito alto, mas veio. Então, falando de coisa boa, que jogador é o Léo Ceará? Cara, e Vitão, aí vai aparecer que a gente tá sendo puxa-saco do Léo Ceará agora. Mas a gente já foi muito crítico ao Léo Ceará. Fomos muito incisivos com ele quando precisava ser. Então agora, quando tem que enaltecer, a gente vai enaltecer o Léo Ceará. Porque no primeiro tempo, cara, o que esse cara jogou de bola. E no segundo também, até ele sair. Porque ele saiu porque sentiu. Tava cansado, tava dando cãibra nele. Se não fosse isso, ele ia ter continuado aqui comendo a bola. Porque que jogador que é o Léo Ceará. Como consegue jogar tranquilo, como consegue ter visão de jogo. E novamente, pra mim hoje, um dos destaques, se não o destaque da partida do Maringá hoje, o Léo Ceará. Vai ser difícil a gente contar como destaque negativo a partida como um todo. Aqueles que serão destaques negativos vão ser por esses lances pontuais. Porque, gente, a gente sabe que o Maranhão joga legal, a gente sabe que o Robertinho joga muita bola, o Júlio também não fez uma péssima partida, conseguiu 2 pênaltis, né? Porque um roubaram de nós. Conseguiu sempre avançar bastante, ter essa chance de gol, só que daí o destaque negativo vai ficar por esses lances pontuais que errou o gol. Então, falando de mais lance positivo, a nossa zaga, nosso trio de zaga, sempre presente, sempre salvando o Maringá. O Robertinho, que corre uma barbaridade. O Negueba, que também corre bastante, um pouco menos que o Robertinho, é verdade. Só que daí o que peca é essa questão de não ficar tocando a bola, e Negueba não dá pra... Isso, cara, esses lances podem custar uma partida inteira. E assim, era lance que era ele contra 3 e não queria passar. Sempre queria definir sozinho. E não é de hoje, né? E não é de hoje, não é. Vale lembrar. Então, assim, tem que melhorar o Maringá. A gente tá em segundo... a gente até parece chato por falar que tem que melhorar estando em segundo geral, mas é porque a gente quer o acesso. É porque o Maringá se colocou num patamar que a gente pode esperar mais desse time. Porque se fosse um patrocinense da vida, e aí eu vou falar do patrocinense mesmo. A gente não ia esperar, a gente não ia ficar cobrando o que a gente pode cobrar do Maringá hoje. Se o Maringá a gente cobra a perfeição, se a gente cobra estar em primeiro, estar sempre à frente, é porque a gente sabe que esse time pode estar lá. Perfeitamente, Vitão. Então é isso. Maringá hoje teve muitas oportunidades, poderia ter sido 4, 5 gols do Maringá. Foi apenas um. O juizão, graças a Deus, marcou aquele pênalti também que não tinha como não marcar ali. O Júlio Rodrigues muito calmo na batida, deslocou o goleiro, jogou no ângulo do goleirão. A gente vibrou demais aqui na nossa transmissão. Foi uma emoção única. O Maringá, pela primeira vez na sua história, tá nas oitavas de final. E agora estamos a 4 jogos do acesso, Vitão. E 4 jogos que serão dificílimos, porque vem pela frente aí Português do Rio de Janeiro, que talvez seja o adversário mais difícil em toda a Série D. Tirando o Atlético Paranaense, o mais difícil do ano. Exatamente. O desafio mais difícil, o jogo com mais importância do Maringá no ano. E o que vai definir vai ser o placar que a gente conseguir lá na casa dos caras, tá? Então, o placar que a gente sair lá, que no mínimo, gente, por favor, que seja um empate. Porque sair atrás vai significar fazer um gol na Portuguesa aqui. E a Portuguesa é time que levou no máximo 6, 7 gols em toda a Série D.
Exatamente. Se o nosso trunfo é ter feito gols todos os jogos da Série D, a defesa dos caras é boa demais. Então, o Maringá agora vai estudar a Portuguesa, o Jorge Castilho vai analisar, e eu confio muito no trabalho do Jorge Castilho, muito no trabalho desses jogadores, que se seguir o padrão, se seguir o que tá jogando na Série D, tem tudo pra passar pela Portuguesa, Vitão, e ir pras quartas de final, que na verdade é a grande final pro Maringá. E, Pozão, pra partir pro final, quer fazer um craque logo na partida aí? Com certeza. Vitão, pra mim, olha o Ceará. Não será. Perfeitamente. Então, Por mais que o gol tenha sido do Júlio, cara, ele é muito craque. Ele é muito diferente. mais uma menção honrosa ao Júlio, tá? Perfeitamente. Porque jogou muito, sofreu 2 pênaltis, fez o gol do Maringá. Então, assim, aquele jogador que era o Serginho na Série D, no Campeonato Paranaense, tá sendo o Léo Ceará pro Maringá na Série D. Então, parabéns ao camisa 10, que ficou mais um craque da partida. Parabéns ao Júlio pelo gol também. E ao todo o time pela classificação histórica. Tem que comemorar sim. Tem que A comemorar. torcida tem que apoiar esses caras. A gente se critica, porque a gente tá fazendo o nosso trabalho também. A gente falou que ia criticar quando fosse necessário. E esses são os pontos que a gente tem que apontar. Perfeitamente. Então, você que assistiu o pós-jogo no YouTube, deixe seu like aqui no vídeo, comente, dê sua opinião também. Exatamente. E antes de acabar, vamos lembrar dos patrocinadores. Perfeito. Então, celular, marcas e patentes, se você precisa patentear, você precisa também registrar o seu produto, vá na Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos em mercado. Ótica Leonel, a melhor ótica de Maringá, a mais tradicional, a primeira ótica da cidade que você confere os produtos de melhor qualidade com o selo Maringá Esportes. E agora, rumo aos 1.000 inscritos, Pozão. Vamos que vamos, galera. Um abraço e até mais, pessoal do YouTube.